Salve Maria Santíssima e viva Cristo Rei! Que bom estar aqui para dar continuidade no nosso estudo sobre a Sagrada Escritura, dar continuidade no nosso estudo sobre a Sagrada Escritura, a Bíblia, a Palavra de Deus. No vídeo passado, nós vimos quem escreveu o texto sagrado. E com isso a gente começou a entender que Moisés foi um dos que escreveu no texto sagrado. Agora, além de Moisés, alguém mais escreveu no texto sagrado? Sim, isso nós já começamos a ver no vídeo passado. Foi Josué. E nós vimos que provou a Sagrada Escritura. A Sagrada Escritura nos provou que Josué também ele escreveu. Mas o mais importante é que a gente pôde ver alguns textos, alguns versículos dizendo que Deus mesmo escreveu o texto, nos textos, entendeu? E com isso eu quero recordar você, e a gente vai ali seguir o nosso estudo de hoje, o nosso vídeo de hoje, tá? Retomando o livro do Êxodo, capítulo 34, versículos 27 e 28. Tá? Vamos retomar, vamos iniciar com ele. Porque diz assim, o Senhor disse a Moisés, escreve essas palavras, pois são elas a base da aliança que faço contigo e com Israel. Moisés ficou junto com o Senhor 40 dias e 40 noites, sem comer pão, nem beber água. Sem comer pão, nem beber água. E o Senhor escreveu nas tábuas o texto da aliança, as 10 palavras. Por isso que nós vamos retomar o livro do Êxodo, capítulo 34, versículos 27 e 28. Vamos começar o nosso estudo mais uma vez com esse texto, porque ele é belo. Esse texto é maravilhoso. É belo ver que o próprio Deus escreveu nas tábuas da lei. E esse texto que Deus escreveu, esse texto, Moisés, mais para frente, ele como autor sagrado, mais para frente, ele vai reproduzir esse texto no livro do Êxodo, capítulo 20 do livro do Êxodo, que é o Decálogo. Isso é os 10 mandamentos da lei de Deus. E o Decálogo, meus irmãos, ele se encontra no livro do Deuteronômio. Mas também ele aparece, mas numa versão mais reduzida, numa versão mais breve. Entendeu? Mas essa versão mais breve, mais enxuta, do Decálogo, dos 10 mandamentos da lei de Deus, está no livro do Êxodo. Mas aí foi escrito por alguém. Foi escrito por alguém. Por quem? Moisés. Foi escrito por Moisés. Talvez não sabemos isso, e isso passou por tradição até chegar às fontes também que eu mencionei no vídeo passado, que é a fonte javista, a fonte eloísta, a fonte deuteronomista e a fonte sacerdotal. Digamos assim, são correntes teológicas, são visões de grupos de pessoas estudiosas, com uma teologia centrada na figura de Javé. Aí a fonte javista. Depois, uma teologia centrada na figura do Deus, que é chamado de Elohim, a fonte eloísta. Depois a fonte deuteronomista. A fonte deuteronomista é aquela corrente teológica que reproduz a lei. A fonte deuteronomista é uma fonte que, digamos assim, é uma cópia que acrescenta uma teologia da própria visão, das visões da lei de Moisés. Mas ela é mais aperfeiçoada, Ela é um pouco mais aperfeiçoada. E a fonte sacerdotal, a última fonte, a fonte sacerdotal. A fonte sacerdotal é uma outra fonte, e tudo isso que eu estou falando é de Moisés até Salomão, de Davi até Salomão, nos capítulos 8 e capítulo 10, antes de Cristo. Portanto, são fontes posteriores, muito posteriores aos acontecimentos de Moisés e dos livros do Pentateuco.
E nós temos aqui o quê? Tá? Nós temos uma escrita originária, tá? Que procedeu do próprio Deus e de Moisés. Isso nós já vimos, né? Nós já vimos na Sagrada Escritura. Agora vamos ver Deus mesmo escrevendo, tá? Ele escreve, Deus ele escreve nas tábuas da lei e entrega a Moisés. Tá? A Escritura diz no livro do Êxodo que Moisés ele desce do Monte Sinai, tá? Onde ele ficou 40 dias e 40 noites. E quando ele chega ao sopé da montanha, onde ficou ali o Josué estava ali aguardando a volta de Moisés, tá? Moisés ele ouve barulhos. Moisés ele pensa que se trata de uma solenidade. Ele pensa que o povo está rezando. Aí Josué disse para Moisés, é barulho de festa. E quando Moisés chega lá, bem perto do povo, ele percebe exatamente que eles estão adorando um bezerro de ouro. E estão fazendo uma festa. E detalhe, quem foi que forjou? Quem foi que fez? Quem foi que montou o bezerro de ouro? O irmão de Moisés, Arão. E Arão, meus irmãos, ele era sumo sacerdote do Deus Altíssimo. Então, o irmão de Moisés foi quem pediu para as pessoas pegarem os seus objetos de ouro e entregar tudo para ele. Tá? Para que ele pudesse fundir, tá? Fundir esse material, esses objetos de ouro e fazer um bezerro. Por isso se fala bezerro de ouro. Aí ele faz esse bezerro de ouro e chega para o povo e fala, aqui está o Deus de vocês, vamos adorar. E é lógico que Moisés ficou irritado, Moisés ficou furioso com o seu povo. Então nesse momento ele pega as tábuas da lei e ele joga, tá? Ele joga no chão, as tábuas que estavam escritas, né? Ele joga no chão. A terra se abre e muitas pessoas morrem naquela hora. Essa hora é a hora do castigo de Deus. Deus ele é compassivo, mas que a ira dele se acende e ele quer destruir o povo. E Moisés intercede a Deus pelo povo, né? Ele pede compaixão para Deus. E Deus atende o pedido de Moisés. E aí, já que as pedras onde haviam escrito os 10 mandamentos, a prova da aliança, tá? Ela havia se quebrado. Porque Moisés as quebrou no momento que ele ficou furioso, jogou na terra, jogou no chão. Então, livro do Êxodo, capítulo 34, tá? Diz do Êxodo, capítulo 34. Tá? E a gente vai ver que Deus, pacientemente, ele vai escrever de novo. Agora não tem mais pedra. Tá? Deus diz para Moisés, você vai talhar as pedras e eu vou escrever. Êxodo 34, capítulo 1. A gente vai ver que Deus diz a Moisés, prepare duas pedras semelhantes às primeiras, escreverei nelas as palavras que se encontravam nas primeiras tábuas que quebrastes. Né? Deus fala para Moisés. Vejam, meus irmãos, é a bondade de Deus. Deus poderia muito bem dizer, eu entreguei para você as pedras. Né? E a gente vê que Moisés quebrou as pedras e ele não foi censurado por Deus. Deus permitiu. Digamos assim, está feito. Mas ele dá um castigo a Moisés. E aquele castigo serviu também para o povo, para castigar o povo. Agora, com toda a paciência, né, você vai talhar as pedras e eu vou escrever novamente, Deus dizendo para Moisés, com toda a paciência. É impressionante o carinho de Deus, a paciência de Deus. Bem depois de Moisés, outros escreveram também, né? Se me lembro muito bem no estudo passado, no vídeo passado, nós vimos que além de Moisés, Josué também escreveu, tá? E foi provado pela Sagrada Escritura. Agora, além de Moisés e de Josué, quem escreveu? Alguém escreveu? A gente vai ver que vários escreveram, tá? E está explicitamente provado em cada livro que eu vou citar agora, que são os profetas, o profeta Isaías, o profeta Jeremias e o profeta Abacuque. Tá?
eles receberam de Deus, esses profetas receberam de Deus Todo-Poderoso a ordem de escrever. Quando o texto não diz que foi o próprio Deus quem ordenou, e aqui é óbvio, tá? Que aquele que recebeu a unção para pregar em nome de Deus, ele também recebeu a convicção, tá? De que convinha colocar isso por escrito, aquilo que ele pregou, colocar por escrito. Tá? Mas vamos ao texto do livro do profeta Isaías, capítulo 30, versículo 8. Isaías, meus irmãos, Isaías ele é um dos profetas maiores, tá? Um dos profetas maiores. O seu livro tem 66 capítulos. Então veja, é um livro grande, né? Um livro extenso, tá? É tão extenso, tão grande que os estudiosos eles costumam dividir em 3 momentos. O proto-Isaías, que é o primeiro livro de Isaías, tá? Que vai do capítulo 1 ao 39, depois o Deutero-Isaías, segundo livro, do capítulo 40 a 55, o Trito de Isaías, que é a terceira parte do livro de Isaías, tá? Que é dos capítulos 56 a 66. Então veja, é um livro extenso. Vamos ver o texto, no texto que nós vamos ver, tá? Nós vamos perceber o quê? Nós vamos perceber que a missão dos profetas não era somente pregar, não era somente profetizar, mas também de escrever. Isaías capítulo 30, versículo 8. Agora, pois, vai escrever essas coisas de uma prancheta. Escreve-as num livro, a fim de que isso permaneça para o futuro e seja um testemunho eterno. Então, essa é uma das missões, é uma das finalidades, é uma da finalidade, tá, para esse escrito, para se escrever o que foi pregado. Numa prancheta, ele fala, né? Uma tradução que também pode evocar a ideia de colocar em alguma coisa que perdure para sempre. Tá? Ou seja, conservada, que aquilo seja conservado, que aquilo dure para sempre. Tá? Possa perdurar para todo sempre. Ou seja, o papel do escrito é esse. Tá? Aquilo que aconteceu, aquilo que foi pregado, né? Aquilo que foi colocado por escrito, perdurará para sempre. Vejam, a Bíblia, a Sagrada Escritura, no Antigo Testamento, está sendo formada. Nesse momento, ela está sendo formada. E a gente já viu muita coisa de Moisés, né? Da parte de Moisés e também da parte de Josué. E agora entra mais um personagem, tá? Um personagem muito tempo depois. Tá? E esse personagem é Isaías. Nós vamos voltar ao livro de Jeremias, capítulo 36, versículo 1 e 2. Tá? Nós vamos ver os versículos 1 e 2, depois a gente passa para o versículo 4. Jeremias, meus irmãos, ele experimentou, ele viu pessoalmente. O que Jeremias viu? Ele viu a invasão do rei Nabucodonosor, que mata o rei Sedecias, mas só que antes de matar o rei Sedecias, ele mata os seus filhos, assassinados na frente do rei Sedecias. Depois que o rei vê seus filhos mortos, o rei Nabucodonosor manda furar os olhos do rei Sedecias, tá? E leva ele para o exílio na Babilônia. Tá? Juntamente com outros cativos judeus, aqueles que sobreviveram, tá? Na invasão que ele fez, tá? E o massacre, né? Da cidade. E o rei Sedecias, ele morre por lá, então, exilado, cego. Né? Jeremias viu isso e ficou ali ainda por um pouco tempo. Né? Um pouco tempo ele permaneceu aí. E Nabucodonosor, depois, o rei Nabucodonosor, ele colocou um governador chamado Godolias. Tá? Que esse rei, Godolias, depois ele foi assassinado, tá? Pela rebelião dos hebreus. E aí veio o exército de Nabucodonosor para abafar a rebelião dos hebreus, onde tinham matado esse rei, Godolias. E vários hebreus, eles fogem para o Egito, tá? E Jeremias vai também. Ele também vai para o Egito. E provavelmente Jeremias, ele morreu na região do Egito. Então vamos ver agora o profeta Jeremias, capítulo 36, versículos 1 e 2. Nós vamos ler o 1 e 2, como eu já disse, né? 1 e 2, depois vamos passar para o versículo 4.
No 4º ano de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, tá? Foi a palavra do Senhor dirigida a Jeremias neste termo: toma um rolo de um livro e nele escreverás todos os oráculos, porque te direi a propósito de Israel, de ajudar as nações pagãs, depois que comecei a falar, desde o tempo de Josias até o tempo presente. Aquele momento que ele estava vivendo, que Deus estava falando com ele. Agora nós vamos pular para o versículo 4. Mandou então Jeremias que viesse Baruque, filho de Neemias, o qual, sob o ditado do profeta, ele escreve. Ele escreveu em um rolo todos os oráculos que recebera do Senhor. Então vejam, meus irmãos, vejam que coisa bonita, vejam que coisa bela. O Senhor, prestava atenção na leitura, o Senhor dita para o profeta os oráculos, né? O profeta memoriza, aí depois Deus diz: tudo o que disse para você, agora coloque por escrito. Não é impressionante? Estamos tudo registrado isso aí, está na Sagrada Escritura. Aí Jeremias, ele chama um secretário dele, né? Não é o profeta Baruque, né? É um secretário que se chama Baruque. Porque o nome Baruque era um nome comum entre os hebreus naquela época. Tá? Então, e o profeta vai ditando e Baruque vai escrevendo. Tá? Então, o profeta vai falando e Baruque escrevendo. Veja que é um processo, vamos dizer assim, um processo artesanal, né? Um processo bem simples, né? E foi assim que aconteceu. Vejam que coisa simples, Deus fala para a criatura e depois diz: coloque por escrito. Por quê? Porque você pode esquecer. Então isso precisa ficar para todo sempre. Foi assim que a Bíblia no Antigo Testamento foi sendo formada, foi sendo feita. Impressionante. Agora, é possível nós dizermos com exatidão todos os outros autores dos livros do Antigo Testamento? Tá? É possível. Porque eu disse aqui, né? Esse livro é de Moisés, esse livro é de Jeremias, esse outro livro é de Isaías, né? Mas tem como saber, de fato, quem foram os autores do Antigo Testamento? Nós tem como saber, né? Nós temos, mas não de todos. Assim como no Novo Testamento. Tá? A gente pode dizer com segurança absoluta, o autor desse livro foi fulano, o autor desse livro foi ciclano. Quem escreveu esse livro foi São Paulo, esse livro foi São Pedro, esse outro foi São João. Tá? Quem escreveu esse livro foi São Lucas. Essa certeza se tira, seja do próprio texto, né? Onde o autor ali ele se identifica, tá? Mas pode ser também pelo confronto da Escritura com a tradição. Tá? Você vai entender. Por exemplo, no Evangelho segundo São Mateus, não aparece o nome de São Mateus ali, como autor do Evangelho. Mas a tradição, a grande tradição da igreja, quase unanimemente atribui a Mateus, que se chama Levi, como autor do Evangelho que se chama Evangelho segundo São Mateus. Tá? Mas voltando ao Antigo Testamento, tem um profeta que tem como saber. Por quê? Por que tem como saber? Porque o autor ele se identifica. Ele se identifica logo no começo do seu livro. Você vai ver que ele está se identificando lá. Depois a gente dá uma olhada no profeta Abacuque, capítulo 1, versículo 1. Porque aqui a gente tem um texto clássico, tá? Abacuque, capítulo 1, versículo 1. Está dizendo assim, depois você confere na sua palavra. Está dizendo assim, ó, oráculo recebido em visão pelo profeta Baruque. Pronto. Tá? O nome do autor está ali.
o autor está se apresentando, ele se identifica. Tá? Então, no Antigo Testamento, nós temos 20 livros, tá? Dos 46 livros que compõem o Antigo Testamento, tá? Nós temos 20 livros onde os nomes dos autores, ou prováveis autores, aparecem. Tá? São os livros que eu vou dizer agora. Neemias, a gente vai ver que o livro de Neemias, logo no começo do capítulo, no primeiro versículo, ele já se identifica. Elias, Esdras, esses profetas são chamados profetas, mas na verdade eles eram sacerdotes. Tá? Um outro exemplo, o livro dos Salmos. Tá? Nós temos 150 salmos. Nesses salmos, nós sabemos quais são os seus autores. O rei Davi, ele compôs cerca de 60 salmos. Então, dos 150 salmos, com certeza, nós podemos dizer que cerca de 60 salmos foram compostos pelo rei Davi. Por quê? Nós podemos dizer com firmeza. Porque ele aparece no próprio cabeçalho, tá? No próprio primeiro versículo. Diz assim, Salmo de Davi. Agora, um detalhe muito importante que nós precisamos compreender, que quando eu digo aqui, eu cito aqui, eu me refiro aos padres da igreja, a quem que eu estou me referindo? Padre significa pai. E literalmente falando, são os pais da igreja. Pais no sentido afetivo, tá? Pais no sentido afetivo, por quê? Porque eles foram grandes pastores. Tá? Porque eles tratam o seu rebanho como filhos, como é próprio dos pastores, tratar o seu rebanho como filhos. E eles são varões, ou seja, são pessoas do sexo masculino, são pessoas batizadas. Tá? Alguns leigos, tá? Tem alguns leigos, mas a maioria deles são sacerdotes, bispos. Dentre eles, tem doutores da igreja, os confessores, os mártires, dos 6 ou 7 primeiros séculos da igreja, tá? Seja no Oriente ou seja no Ocidente. Esses homens, eles deixaram um legado não só de testemunhos de vida, mas também dos seus escritos. Tá? Por terem vivido perto da revelação, vamos dizer assim, perto da era apostólica, tá? Eles gozavam de uma autoridade tremenda, uma autoridade muito grande, junto ao povo de Deus. Então, os escritos desses homens, tá? Foram considerados como um parâmetro seguro de interpretação da palavra de Deus. Tá? É uma referência para a espiritualidade cristã. Esses homens são figuras da mais alta envergadura. Eles são heróis, defensores da fé. Por exemplo, no Oriente estão São Basílio Magno, Santo Atanásio, São Gregório de Nissa, São Gregório de Nazianziano, São Próclo de Constantinopla, e tem outros também. No Oriente nós temos o Santo Ambrósio, temos Santo Agostinho, tá? São Gregório Magno, São Cromácio de Áquila, e assim por diante. Então, os escritos desses homens, são de uma referência, e eles gozam de uma autoridade tremenda, tá? Uma grande autoridade diante desse povo de Deus. E também no protestantismo, tá? Também no protestantismo, porque o fundador do protestantismo é Martinho Lutero. A gente sabe disso, né? E Martinho Lutero, ele citava os pais da igreja, os padres da igreja. Ele era agostiniano. Lutero, ele era discípulo de Santo Agostinho. Depois ele se afastou da igreja, né? Mas ele era um monge agostiniano. Portanto, também hoje no protestantismo, os pais da igreja, os padres da igreja, tá? Eles gozam de autoridade tremenda. Dentre os protestantes também.
Eu acho que ficou claro, né, meus irmãos? Então, são padres dos séculos 6 e século 7, porque eles estavam muito próximos de Jesus, tá? Muito próximos de Jesus, e tinham uma autoridade muito grande por isso. Agora vamos voltar os livros do Antigo Testamento, cujos autores, ou prováveis autores, eles aparecem, tá? Geralmente, logo no seu cabeçalho. Neemias, tá? E vários salmos. E Davi não foi o único autor do saltério. Tá? A gente se pensava, né? Nós, gente, se pensava que Davi, foi só ele que compôs os saltérios, os salmos. Mas tem outros também. O rei Salomão, que é o filho de Davi, ele compôs um salmo. Moisés compôs um salmo, tá? O Salmo 89. Também salmos que foram redigidos pelos filhos de Coré. Nós não sabemos quem é esse Coré. Tá? Não se tem notícia, não sabe quem que é esse Coré. Tá? Depois nós temos o livro dos Provérbios. Tá? Livro dos Provérbios, nós temos Salomão como autor. No Cântico dos Cânticos também, tá? E os seguintes profetas, logo no início, tá? Eles são citados. Isaías, Jeremias, Baruque, Ezequiel, Oséias, Joel, Amós. Tá? Já são 26 livros do Antigo Testamento. Tá? 26 livros do Antigo Testamento, não dá para dizer com certeza quem os redigiu. Tá? Não dá. São livros de Gênesis, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1ª e 2ª Crônicas, Esdras, Tobias, Judite, Esther, 1ª e 2ª Macabeus, Jó. Nós não sabemos quem são os autores. Aí depois tem Eclesiastes, Sabedorias, Eclesiástico, Lamentações, Daniel, Jonas. Então, meus queridos, 20 livros nós não sabemos. Dos 20 livros nós sabemos quem foram os autores, mas 26 livros não sabemos. 20 sabemos, mas 26 não sabemos. Por quê? Por exemplo, Jó, Daniel e Jonas. Tá? Então não foram eles os autores desses livros? Jó, Daniel e Jonas? Um livro, quando ele não é identificado o seu autor, como por exemplo, apóstolo Paulo de Jesus Cristo aos cristãos daquela comunidade. Assim o apóstolo Paulo começava, ele já se identificava no início. Sempre todas as cartas do apóstolo Paulo, ele se identificava, normalmente no primeiro parágrafo ou segundo parágrafo. Enfim, é uma forma ordinária de já se identificar. A forma literária ordinária, no tempo de Jesus, tá? Que o apóstolo Paulo que é o autor, que o autor se identifique, logo no começo. Então, o livro de Jonas, o livro de Jó, nós não temos assim uma pessoa que se identifica como autor. Não aparece, então nós temos. Quando temos um autor que não se identifica, ou seja, no texto do livro, ele não aparece não aparece o nome do autor, aí, nesses casos, entram as suposições. Foi de fulano, foi de ciclano, entendeu? Isso é obra do livro de Jonas. Tá? Se assim ele chama, não porque é o personagem, porque ele é o personagem principal, quando se diz assim. Porque fala muito dele, ele é o personagem principal. É Jonas. Isso não significa que ele tenha sido o autor. Até pode ter sido ele. Mas não se prova com segurança, porque nada no texto nos autoriza a dizer que Jonas é o autor desse livro, entendeu? Porque se você vê ao longo do texto, nem no começo do texto, nem no meio do texto e nem no fim do texto, tá?
aparece assim uma frase dessa natureza. Profecia de Isaías, filho de fulano ou filho de ciclano, etc. Não aparece. Nós não temos. Então, nós não podemos falar que foi ele. Portanto, quem pensava que o livro de Jonas foi escrito por Jonas, isso não se pode provar. Não se pode provar. Amém? Eu espero que, dê umas enroladas, mas eu espero que vocês tenham entendido, né? E vamos, se Deus permitir, daqui uns dias a gente solta aí o próximo vídeo, estudando mais um pouco da Palavra de Deus, estudando mais um pouco da Sagrada Escritura, né? Porque pelo menos para mim é muito gratificante. Quanto mais eu aprender, mais eu amo. Quanto mais eu conhecer a Deus através das Escrituras, mais eu posso amar. Eu amo Ele, né? Então, obrigado, que Deus abençoe e até o próximo vídeo.